Bom dia, pessoal do Terceirão. Vamos aqui para a página 553 agora aqui. Frente B, né? Vamos pular para frente B, que é a minha parte, depois da André ali. Vamos falar sobre o iluminismo. Certo? Vamos falar sobre o iluminismo. Então, deixa eu compartilhar aqui o material com vocês. Tá? Vamos começar aqui mais esta aula. Então, pessoal, aqui. Principais características do iluminismo. Né? Então, ele foi um movimento filosófico que surgiu no século XVII, se estendeu até o século XVIII, né? E como já diz o nome, né? Ele tem esse nome porque ele iluminou as ideias, né? A mente das pessoas. Então, o princípio, né, desse movimento era criar uma nova mentalidade, né? De acordo com a evolução política, né? E a evolução econômica, né, da sociedade. Então, o iluminismo ele acompanha muito, né, as ideias ali do capitalismo, né, da evolução do capitalismo. Temos aqui, então, dentro, né, disso aqui, temos o cientificismo, que já diz o nome, né, a ciência, né, como base de tudo, né, o conhecimento empírico, e não apenas interpretar a realidade do ponto de vista dos dogmas religiosos, né, pré-estabelecidos. Então, a ciência, né, para explicar o universo, explicar a natureza, né, o universo é a mesma coisa. Aí nós temos grandes expoentes, né, a ciência era valorizada. Né? Temos com a invenção da imprensa, né, por Johannes Gutenberg, né, na Alemanha, em 1468, que inventou a prensa, né, que possibilitou a confecção, né, a impressão de livros, numa escala nunca vista antes. Os livros antes eram compilados, havia a impressão já, mas era muito rudimentar. E ele criou, né, um monte de tipos, né, feitos de madeira e depois de chumbo, com tinta, e podia reproduzir. Para montar aquela página levava um certo tempo. Mas depois dela montada, né, com aqueles tipos ali, né, aquelas letrinhas, ela podia se reproduzir aos milhares, entendeu? Então até a Bíblia, né, passou também a ser impressa. Né? Não era mais compilada os livros, o conhecimento pôde ser divulgado mais amplamente, se tornou mais barato. Antes, ter um livro era uma coisa para pessoas muito ricas, para altos burgueses, alto clero, para membros da aristocracia que tinham livros. Né? Agora, os textos, né, escritos estavam agora mais acessíveis, mesmo ainda sendo caros, né, os livros muito caros, mas era mais acessível, né? Pelo menos para circular mais entre na mão de burgueses também. Então nós vemos aqui, né, o empirismo, né, que já diz o nome, ela tem o Francis Bacon aqui, né, que é o grande expoente, né, dessa linha de pensamento. O empirismo é aquela coisa, né, fazer para aprender, conhecimento empírico. Né? Aquele conhecimento que você tem da prática, né? Conhecimento pragmático, né? E também lá o conhecimento da natureza, também, conhecimento empírico também tem a ver com aquele conhecimento que as pessoas têm, né? Da vivência, da experiência, como o sertanejo conhece, mesmo sem ser um bioquímico, sem ser um médico, ele tem aquele conhecimento das raízes, né? Que levam à cura de certos males, né? Então, é uma espécie de conhecimento empírico, né, também, né? Agora, o empirismo, no caso que a gente está falando aqui, tem muito a ver com o cientificismo, que é a experiência, né, leva ao conhecimento, né? Só a experiência, e não a doutrinação. Aí nós temos aqui o racionalismo, que já diz o nome, né? Usar o raciocínio para entender o universo, né? E não acreditar apenas em dogma, né? Não acreditar apenas no que foi dito, baseado em crenças. Tá? Então, aí entra de encontro, né, em choque com o pensamento cristão, né, com os dogmas lá de Santo Agostinho, né, de Santo Agostinho, de vários outros pensadores, né, do cristianismo, né, católico. Né. Livre pensamento, aqui, é a consequência disso, né, do racionalismo, pensamento livre de dogmas, você pensar
usar a razão, né, no lugar da fé. Aí nós temos lá qual era o Santo Agostinho, não, que defendia lá a razão também, né, para justificar a fé, né? Usava também a São Tomás de Aquino, né, que ele usava também isso lá na Idade Média. São Tomás de Aquino ali é século XIII, né, se não me engano, né? Século XIII. Ele pregava, né, a explicar Deus através da razão, né? Então ali já era uma espécie de usar, né, o racionalismo dentro, né, dentro da fé, né, do irracional. Porque a fé, ela não pressupõe razão, entendeu? Mas São Tomás de Aquino disse que sim. Ele conseguiu provar que através da razão dá para se justificar a fé. Aí tem que estudar o São Tomás de Aquino, né? Os argumentos dele são bem fortes, né? Ele usa uma lógica, né? Ele usa a lógica para explicar a existência de Deus, né? E aí ele consegue, pela lógica, né? Ele consegue, né, justificar isso, né? Explicar. Liberalismo econômico. A burguesia crescendo, a burguesia, como a gente sabe, criou um Estado, né, centralizado, né? Ela criou os Estados nacionais. A burguesia criou o absolutismo para que um rei com poder absoluto criasse uma moeda única, pesos e medidas únicos, leis e regras que valessem no território inteiro, um exército nacional para proteger os interesses da burguesia. A burguesia criou o absolutismo para proteger os seus interesses, né? Para que eles lucrassem mais, para eles poderem progredir. Só que agora, aqui no século XVIII, o absolutismo, o poder centralizado já está sendo um problema. Porque o poder, né, absolutista criava os monopólios. E daí os monopólios, né, eles barravam o livre comércio. Né? A lei da oferta e procura, né, que é a base do capitalismo. Né? Porque a gente sabe que no monopólio, o rei concedia o monopólio do comércio do algodão, por exemplo, a uma companhia de comércio a qual ele era associado, recebia ali uns 20%, né, quinta parte, né? E ali só aquela companhia podia comprar ou vender, né, o produto. A mesma coisa com outros produtos e outros serviços também. Então ele monopolizava, ele dava esses monopólios régios, né, essas concessões para os amigos do rei. Né? E aí o rei era sócio deles. E aí não tinha como entrar um concorrente. Então, ali começa a se contestar o absolutismo. E também a ideia de propriedade privada. E aí o cara é um capitalista. Ali ele acumula o capital e ele contrariou o rei. O rei toma tudo dele. Toma tudo que ele construiu, a vida toda, ou que herdou. Porque ele contestou o rei. Aí eles são contra, né, isso. Né, eles são a favor de quê? Da propriedade privada. O que eu construí é meu, o rei não pode tomar, a não ser que eu sonegue impostos, né? Enfim, né? Mas por contrariá-lo, né? Por não ser um aliado seu e me tomar meus bens, não. Então, eles lutavam por isso também. Né? Principais pensadores aqui do liberalismo, né? John Locke. Então, o John Locke ele pregava, né? Aquela coisa da tábula rasa, né? O homem nasce sem conhecimento nenhum, né? Não tem formação nenhuma e vai construindo sua personalidade, né? Sua mente, né? No decorrer da sua vivência. Né? De acordo com as suas experiências, ele vai se construindo. Então, aqui ele é um existencialista, né? Existencialista. Ele cria, né? Só a essência, né? Vem depois da existência. Em contrário dos espiritualistas, né? Não, que antes da existência existia uma essência, né? Então, o John Locke ele vai falar disso, né? Ele vai defender também a propriedade privada, ele é contra o absolutismo monárquico também, ele é a favor da liberdade de imprensa, é contra essa história, né, lá do Thomas Hobbes, né, do direito divino de governar. Então, ele é um racionalista, ele é um capitalista, né, ele é um liberal. Né, é um liberal. Ele fala do contrato social, né, as pessoas nascem no estado de natureza, mas depois entram no estado, né, de inseridos na sociedade, seguindo regras, né, seguindo normas específicas. Então, ali, né, o ser humano é construído dentro do meio onde ele se desenvolve. O ser humano é uma construção da sociedade, mas ele também pode,
mudar essa sociedade, né? Aí entra o racionalismo, o humanismo, o individualismo, né, também. Esses outros conceitos lá do renascentismo entram aí também, né? Dentro aqui complementando esse racionalismo aqui do século das luzes, né, do século XVIII. Aí temos o François-Marie Arouet, né? Vulgo Voltaire, né? Usava esse pseudônimo, mas depois todo mundo descobriu que o Voltaire era François-Marie Arouet. Ele contestava o poder absoluto e defendia os direitos inalienáveis. O que são direitos inalienáveis? Aqueles que não podem ser penhorados, aqueles que não podem ser retirados, que não podem ser negados, que é o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Aí vem o Voltaire, né, com essas ideias. Né? Montesquieu, né, ele é também um anti-absolutista, então ele vai lá criar a ideia, né, de reduzir, né, o poder do executivo, né, o poder do monarca. Ele acredita na existência de 3 poderes separados, né? Poderes separados e que um fiscaliza o outro, né? Para não haver excessos nenhum de outro. Então, o poder executivo, legislativo e judiciário. O executivo ele vai administrar o Estado, o legislativo vai criar as leis, né? Criar as leis para serem votadas, né? Representando a maioria da população, né? O poder judiciário que vai julgar aqueles que não cumprem a Constituição, por exemplo, vai julgar o executivo, né? O governante, o governador, o presidente, o rei, o imperador, né? Se ele descumprir a Constituição, né? Se ele não respeitar as leis. O poder legislativo também não pode legislar contra a Constituição, ele é fiscalizado pelo judiciário. O judiciário não pode prender pessoas a bel prazer, porque tem que respeitar as leis que foram criadas pelo legislativo. Né? E o executivo também tem que fiscalizar todos eles. Né? Então, um fiscaliza o outro e acaba havendo que a harmonia entre os poderes. Né? Aí diminuindo, acabando dessa forma com o absolutismo, com os excessos. Porque no absolutismo, o rei ele é o executivo, né? Ele executa as leis, e ele é o legislativo que cria as leis que ele mesmo executa, né? E é o judiciário, porque ele pune quem não cumpre as suas determinações, aquilo tudo que ele mesmo criou, né? Que determinou. Então aí, né, o Montesquieu ele contesta, né, toda essa estrutura aí do regime absolutista. Denis Diderot, e o Jean Leroy d'Alembert criaram a enciclopédia, o primeiro compêndio, né, de todo o conhecimento humano reunido em 33 volumes. O conhecimento que eles conseguiram reunir na época, depois ele foi se aprimorando, né, foi adicionando mais capítulos. Então, na enciclopédia, né, existia tudo, desde como funcionava uma fechadura, desde como fazer um pão, até como construir um navio, né, sobre astronomia, botânica, medicina, tudo estava ali, né? Então, aquilo criou em ordem alfabética, então facilitou o acesso ao conhecimento, né? Criou a ordem alfabética, né? Para organizar, né, as áreas de conhecimento, então facilitou muito isso daí, né? Claro que a enciclopédia não era acessível a todos, né? Mas tinham pessoas, né, altruístas, burgueses, né, ricos e aristocratas que compravam enciclopédias, mandavam imprimi-las, né? E criavam bibliotecas e davam acesso, né, aos estudantes, né, esses grandes mecenas, né, do conhecimento. Né? Então havia isso. Isso aconteceu muito na Europa, nos Estados Unidos principalmente. Muitos milionários lá, ricos capitalistas, criaram bibliotecas públicas, né, de acesso livre, né? Investiram, deram uma contrapartida à sociedade. Né? Quiseram que no Brasil houvesse isso. Né? Claro que há contrapartidas, né, mas principalmente voltados para a educação, né? Devia ter mais, muito mais. Nos Estados Unidos teve muito isso aí, muito. Né? O Carnegie, né, que era um magnata, né, do aço, né, das ferrovias e do aço, ele simplesmente deixou metade da fortuna dele para a instituição Carnegie, né, que aí financia bibliotecas e pesquisa científica até hoje nos Estados Unidos. As doações para universidades, enfim. Né? Jean-Jacques Rousseau, né? Aí vem a sua teorização do contrato social. Esse contrato social já tinha sido teorizado, né, anteriormente lá tem essa ideia de contrato social é anterior, né, mas ele vem falar de um novo contrato social. Né? Contrato social esse que fala de realmente, né,
o Estado, né, ele proteger o cidadão, garantir suas liberdades, né, seus direitos básicos. Né? Então, ele vem aqui, né, a defender isso, né, um Estado que proteja seu cidadão, né, que dê uma contrapartida, que não só explore o cidadão. Então, ele fala aquela na frase, né, o poder emana do povo, o favor deles terá que ser exercido. Então, ele é contra também o absolutismo. Né? Ele é a favor, né, ele fala desse contrato que surgiu desde que surgiu a civilização, para proteger a sua família, né, seus bens afetivos, sua família, seus bens materiais, sua terra, sua casa, enfim. O homem abriu mão de parte de sua liberdade, né, para ser protegido, né, pelo Estado. Primeiramente lá na aldeia, né, escolher, né, um grupo que irá proteger todos e daí pagar tributos a esse grupo para eles terem a função de organizar a sociedade e não deixar que um tome a propriedade do outro, proteger invasores externos também. Assim surge a estrutura chamada Estado. E aí o Rousseau, esse Estado, esse contrato social já existia, agora ele vem com um novo contrato social, né? Que é, né, um contrato onde o governo, né, tem que ter respeito, né, pelo cidadão. Né? Então, ele é contra o absolutismo, é contra um Estado democrático, né, um Estado de direito, né, democrático. Né? O Jean-Jacques Rousseau. Né? Aí tem né, a retórica, né, do homem nasce no estado de natureza, e depois, né, passa para o estado civil, nasce livre e depois, né, passa a ser moldado, né, pela civilização. Né? Ela é moldada, né, construída, assim como falou lá como lá o John Locke falou anteriormente. Né? Então, ali na teoria do existencialista, o homem é moldado, né? O ser vem, né, depois do... Primeiro se existe, aí se constrói, né, a essência, né, o ser. Então, ele é moldado, né, dentro dessa sociedade. Né? Temos aqui o François Quesnay, né, que era um economista francês. Aí ele vem na a teoria da fisiocracia, né, que toda a riqueza vem da terra, né, e do que ela produz. Então, minérios, água, madeira, alimentos, tudo vem da terra. Então, um Estado, né, ele tem que, né, aqui vamos ver aqui, ele acredita, né, que existe um poder natural agindo na economia da sociedade. Né? Então ele fala lá, né, que não pode haver intervenção do Estado na economia, se as coisas vão mal, o próprio capitalismo, a própria lei da oferta e procura vão corrigindo. Né? Só que isso não funcionou muito lá na crise 29, né, nos Estados Unidos. Né? O Estado resolveu seguir essas teorias da mão invisível, né, da economia, e aí lascou tudo só com o Roosevelt entrando no poder para resolver esse problema, com a intervenção do Estado na economia. Né? E aí as ideias liberais, né, foram deixadas um pouco de lado. Né? O Estado teve que realmente intervir na economia para tirar os Estados Unidos da crise. Se fosse seguir as teorias do Kesnay, os Estados Unidos nunca teriam saído da crise, não. Talvez saísse, mas ia levar muito, muito, muito mais tempo. Né? Então a fisiocracia é isso, né? A natureza rege a economia, né? Uma força invisível, né? Uma força, né, que encaminha os eventos para tudo dar certo. Né? As teorias meio esotéricas, né, do Kesnay, né? Não tem muito a ver assim com um cientificismo, digamos assim. Né? Ele fala mão invisível, talvez seja se fosse matemática, né, existe um algoritmo. Né? No final das contas vai surge, né, a matemática pode explicar isso. Né? Mas ele crê basicamente que toda a riqueza provém da terra. Né? E aí, né, o Estado, né, ele tem que saber explorar esses recursos, né? Explorar essa riqueza que a terra oferece. Né? A chamada fisiocracia. Né? Então, ele não acredita, primeiramente, a exploração mineral, né, e a agricultura. Né? Encher a barriga, né, do povo para depois exportar. Isso aí tem lógica. Né? Você vai exportar arroz e falta arroz para o povo. Né? Tem que exportar o excedente. Né?
Isso aí depois, né? Isso vocês têm que estudar mais. Isso é bem interessante, esse período quesnal. Déspotas esclarecidos são aqueles reis, né, monarcas, que apesar de terem o poder absoluto, né, despótico, eles tomaram decisões, né, que melhoraram a sociedade, né, ideias iluministas. Eles viram que se eles fossem contra todas essas ideias iluministas, eles iriam cair também, se enfraquecer. Era uma onda da época, né? Então eles tinham que se adaptar também a esses novos tempos, né? Os principais, nós temos o Marquês de Pombal, né, o Sebastião José de Carvalho, que era praticamente governava Portugal, né, que o Dom José lá deixou tudo na mão dele, era o primeiro-ministro do rei. Então lá ele principalmente lutou muito contra a igreja, né, contra o poder do clero. Então ele contestava esse domínio da igreja, expulsou os jesuítas do Brasil, enfim, acabou com o único sistema educacional que tinha no Brasil, que era o dos padres jesuítas, né? E não mandou nenhum professor para cá para substituir os padres. Aí houve um atraso imenso no desenvolvimento intelectual, né, no Brasil, enorme mesmo, né, com essas medidas dele. Mas lá em Portugal, ele adotou medidas liberais, agradou os comerciantes, né, agradou a burguesia, enfim, e aí ele é tido, né, como liberal, porque ele também enfrentou o poder do clero, né, o poder, né, espiritual, né, enfrentou. Né. Frederico da Prússia, né, lá ele acabou, né, com os resquícios de feudalismo que tinha. Né, não acabou com todos, acabou com a Corvéia, né, aquele negócio lá de ter que, né, de ter que trabalhar, né, nas terras do seu senhor. Aí ele instituiu até uma reforma agrária lá também, né, relativa, lá, não foi geral. Né? Ele fez lá para aumentar a produção agrícola. Ele quase foi derrubado do poder, mas ele reagiu. Né? Ele era um ótimo militar, fez grandes conquistas militares, territoriais para a Prússia, então era muito apoiado pelo exército. Né? Ele implementou um sistema de educação pública na Prússia, o primeiro, né, da Europa, escolas públicas, né? Escolas públicas de fato, não aquela baboseira lá que o Robespierre disse que ia fazer na França e nunca fez, ensino público, essa balela dele. Né? Aí o Napoleão também tinha, né, depois, né, instaurou o ensino público na França, né, mas aqui é antes do Napoleão. Né? Então aqui ele investiu, né, na população. Ele diz, um país rico tem que ter uma população, né, com o mínimo, né, de um padrão de vida aceitável. Então, como é que uma sociedade, né, um país vai crescer com uma população analfabeta? Então, ele viu esse lado. Né? Então, ele acabou, né, com a Corvéia, né, que era ainda um resquício, né, do feudalismo, né, e ele queria, nós estamos no século XVIII, né, tem que sair desse sistema arcaico aí, né? Os tempos são outros, né? Mas ele não abriu mão do poder absoluto dele, entendeu? Mas ele tomou medidas, né, que melhoraram muito, né, a sociedade. Investiu pesadamente na industrialização, nas artes, nas ciências, né, na Prússia, principalmente na educação pública. Inclusive, foi lá que surgiu esse sistema, né, educacional que a gente conhece aqui, né, com cadeiras enfileiradas, todo mundo uniformizado, porque como a Prússia era um estado altamente militarizado, né, ele transferiu Aí ele copiou, né, a disciplina militar para o ambiente escolar. Porque antes as escolas eram uma anarquia, era uma bagunça, todo mundo ia com a roupa que queria, sentava onde queria, as classes, não existia turmas, né? Era todo mundo misturado, estudando geografia aqui, era tudo misturado, bagunçado. E lá na Prússia se organizou esse sistema, esse modelo, né, educacional que a gente tem até hoje. Né? Depois aqui nós temos aqui a Catarina da Rússia. A Catarina da Rússia, por que ela era uma déspota esclarecida? Minha gente, ela foi terrível para os camponeses, para os povos. Ela deu mais terras para a aristocracia, auxiliou a burguesia, isentou de impostos. Mas ela investiu muito em conhecimento, em artes, né? Enfim, na ciência. Ela criou academias, né, de ciência na Rússia, bibliotecas gigantescas, mesmo tendo acesso só para a aristocracia, para o clero e para a burguesia, mas ela tinha uma visão diferente. Ela era uma mecenas, né? Todos aqueles cientistas, enfim, pessoas de intelecto que eram perseguidas na Europa, ela aceitava na sua corte, né? Desde que trouxesse conhecimento. Né? Não estava lá só para comer, beber, encher a barriga, não. Tinha que produzir conhecimento e arte. Né? Então, pessoal, aqui a gente terminou, tá? Isso aqui é uma revisão, né? Terceira é assim, mas é revisão, pô. Quer ficar aqui, né? mastigando. Né? Então, tirem dúvidas comigo no WhatsApp e a gente, né? E façam praticando. Eu irei corrigir. Você sabe que eu estou corrigindo, né? Você sabe. Então, pessoal, tá? Até mais, então. Até a próxima aula. Espero que a gente se veja
pessoalmente, né, em breve. Tá beleza, pessoal? Então,